Irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o final do capítulo, do verso 34, do 19 ao 34. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim, Gênesis 25, verso 19 ao verso 34. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui, reunidos na Tua santa presença em adoração, dependentes de Ti, já oramos, louvamos Teu santo nome. E nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz na palavra, a exposição da Santa Escritura, meio de graça para cada um de nós. O Senhor conhece nossos corações, o que passa em cada mente, em cada coração. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade da Tua igreja, de cada família, de cada indivíduo que se apresenta aqui nesta noite diante do Senhor. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, ó Pai, Te buscamos, ó Deus, nos orienta pela Tua palavra, a Tua igreja, dá direção às nossas vidas, e principalmente, ó Pai, por meio da Tua palavra, nos faz contemplar a Cristo Jesus, o Teu Evangelho revelado nas Escrituras, contemplar a nossa necessidade espiritual, de sermos achados em Cristo, filhos de Deus. Sabemos que apenas por graça, apenas por meio do que
Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, podemos ser adotados, recebidos na família do Senhor, e sabemos que o Senhor tem um propósito eterno, de salvar pecadores como nós, e por isso o Senhor nos amou na eternidade, nos alcançou no tempo, e que ainda o Senhor haverá de alcançar outros pecadores, ó Pai, outros perdidos, outros que estão distantes da Tua casa, da comunhão com Cristo Jesus, outros que ainda desconhecem a obra do Espírito em seus corações, e por isso rogamos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor se agrade, ó Pai, em usar esse instante para a glória do Teu nome, para que o Teu Evangelho seja magnificado, para que a Tua sabedoria seja manifesta, ó Pai, através da igreja, através, ó Deus, desse propósito santo, que é o Teu Evangelho sendo proclamado e o anúncio de que Cristo em nós temos esperança da glória, de que estaremos, pela bondade do Senhor, eternamente contigo, e essa é a nossa esperança, e que o Senhor assim use essa mensagem também para alcançar outros, para também conhecer a Cristo e estar diante do Senhor. Assim fala conosco, é o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, quando olhamos ao redor, podemos ver por todo lado que, aos olhos humanos, o reino de Deus parece algo pequeno, algo diminuto. Quando olhamos para o livro de Gênesis, nós temos acompanhado a obra de Deus. Deus criou o primeiro casal, e nós temos visto ali, já falamos da queda, e depois nós vimos todo aquele relato até chegarmos à história de Noé. Apenas Noé e sua família foram salvos naquele período do dilúvio. E depois nós estamos acompanhando o período dos patriarcas. Deus chama Abraão e, possivelmente, claro, pela graça de Deus, houve outros crentes, outros convertidos ali naquele período. Possivelmente Jó é daquele período patriarcal. Mas nós vemos então que o reino de Deus, ele muitas vezes parece pequeno, desamparado aos nossos olhos. Nós fomos alcançados pela graça, unidos à igreja de Cristo Jesus. E nós vemos também que mesmo os crentes, e observamos na vida de Abraão, continua tendo dificuldades, problemas, tensões. E aí muitas vezes parece que fica aquela tensão. Será que vai dar certo? O reino de Deus vai avançar? Abraão casa, Sara é estéril, passou todas aquelas dificuldades. Abraão, sua esposa morre, agora Deus providencia por graça uma esposa para o seu filho Isaque. A linhagem vai continuar, o filho da promessa nasceu, mas vimos toda aquela cena em Deus providenciando uma esposa para Isaque, numa terra distante da sua parentela, mas na terra de Harã. Mas agora, Isaque lá com 40 anos, casou, mas sua esposa é estéril, não pode ter filhos. Então nós nos defrontamos com essas tensões. Nós vimos aí no texto que Isaque tinha 40 anos quando casou e passou 20 anos esperando, orando. Ele orou, o texto nos mostra que orou. O poder de ter filhos, de abrir a madre, pertence a Deus. Deus é quem dá esse poder às mulheres de gestar uma criança no seu ventre. E veja que Isaque teve que esperar 20 anos. Teve que orar, as coisas parecem mais difíceis para os crentes. Há uma tensão, às vezes parece que não vai dar certo aos nossos olhos. E a mesma coisa, irmãos, nós vemos na igreja. Porque nós sabemos que o poder de Deus opera para a salvação de pecadores pela pura pregação do Evangelho, e que é obra de Deus na alma. Não é nada que façamos que vai converter um pecador, o unir ao reino de Cristo. Essa é uma obra soberana de Deus, pela sua graça, mas aos nossos olhos parece que às vezes é pouco ou anda devagar, e as coisas para os crentes muitas vezes parecem mais difíceis. E aí nós vemos, então, nós nos confrontamos aí, defrontamos no texto com Isaque e sua esposa estéril.
E nós vemos então que o texto diz que Abraão gerou Isaque. Isaque era de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, e no 21 diz que ele orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então, nós temos visto e vimos no caso do próprio Isaque. Vimos que a linhagem de Deus, os santos, a linhagem dos escolhidos, que leva até o Messias, essa linhagem, o próprio Isaque, foi fruto da intervenção de Deus. A igreja, o povo de Deus, irmãos, é fruto de um milagre. A igreja existe, os eleitos de Deus, nós somos criação de Deus. Viemos a esse mundo porque Deus quis. E nós só nascemos de novo, nós só nos unimos à igreja por causa do que Cristo fez na cruz, por nós. É milagre estarmos aqui, sermos povo de Deus, sermos nascidos de novo, da família de Deus. Então, mas o fato de ser uma obra de Deus, o fato de termos promessas, não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que não vai precisar orar pelos perdidos, pregar o Evangelho. Você lembra que Deus chamou o povo, Deus prometeu a Abraão a terra, né? E aí o povo desceu para o Egito, mas a promessa continuou. A terra de Canaã seria dada à descendência ali de Abraão. Então, a terra era uma terra da promessa, mas eles tiveram que lutar para entrar na terra. Haviam gigantes, e eles tiveram que crer, lutar. Então, essas coisas, elas não são coisas opostas. Deus nos dá promessas. Tudo está na soberania de Deus. Mas, da perspectiva humana, não quer dizer que vai ser fácil. Vai ter situações difíceis, esterilidade ali, que era uma coisa muito grave na situação dos patriarcas, tendo em vista a necessidade dessa linhagem santa. Então, nós observamos claramente que é a graça de Deus. Abimeleque, lembra que Abraão disse que não, Sara é minha irmã e etc. Deus mandou esterilidade sobre as mulheres de Abimeleque. Abraão orou e elas ficaram curadas de novo. Enquanto isso, Sara passou todo aquele tempo estéril. Isso tudo, irmãos, para nos mostrar que é Deus quem dá continuidade a essa linhagem escolhida. Deus é o Criador. Deus nos trouxe a vida física, Ele é o nosso Criador. E a nossa vida espiritual, da mesma maneira. Ou seja, o reino de Deus só avança por meio da intervenção milagrosa de Deus. Não é por obras, não é. Deus escolhe as coisas loucas. Ele usa caminhos que pertencem a Ele, na sua sabedoria, escolhendo mulheres aí, que nós observamos, mulheres estéreis, para serem mães em Israel. Então, ao olharmos ao redor, muitas vezes observamos essa simplicidade do reino de Deus, é pequena, aos nossos olhos parece que não vai avançar. E o apóstolo Paulo, ele passou por esse dilema em Romanos 9, falando dos seus compatriotas, falando dos judeus. Paulo abre o seu coração e Paulo fala da sua tristeza de alma, pelos seus parentes, pelos seus irmãos judeus. Ele diz em Romanos 9, de 1 a 13, ele vai dizer: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Vou dizer uma verdade diante de Deus, Espírito Santo testemunha com a minha consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Paulo chega a desejar ser anátema, amaldiçoado. Se fosse possível ele ir para o inferno, digamos assim, no lugar dos seus compatriotas, segundo a carne. Ele ama o seu povo, os seus irmãos, segundo a carne. Ele diz que são israelitas. Pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. São o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Deus os usou para trazer o Messias. Através deles o rei veio, o reino veio.
E o rei veio até nós. O reino chegou, Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra de Deus. Mas, quando Paulo olhava para a sua nação, poucos judeus tinham se convertido, é verdade, mas poucos haviam se convertido. Um grupo muito pequeno. E aí, nesse capítulo 9 de Romanos, Paulo usa essa situação para apontar para esse propósito de Deus na eleição. E ele vai dizer então: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Talvez hoje nós olhamos e vemos, estamos aqui pregando o Evangelho, mas parece que está falhando. Não está dando certo. O pessoal diz, porque o pastor não tem perspectiva, não tem visão, por isso que não está acontecendo, as pessoas não querem, não vêm ouvir a pregação. Eles ouviram lá, irmãos. As pessoas também, de alguma maneira, estão tendo acesso à pregação, em alguma medida, de alguma maneira. Mas veja que Paulo diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo apela para a eleição. Ele nos faz voltar os nossos olhos para a eleição. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, os filhos de Deus são filhos da promessa. Os filhos de Deus são obra da graça. A intervenção de Deus pela pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele diz mais: esses filhos de Deus não são da carne, porque o judeu pensava que era etnia, sangue, judeu e tal. Não é da carne, não é nascimento natural, não é mera intelectualidade, capacidade cognitiva, que faz alguém se tornar um filho de Deus. Ele diz: não pensemos isso. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos de Abraão, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, nós que cremos em Jesus, é graça. Deus lhe regenerou, lhe deu a fé. Você creu em Jesus Cristo, você nasceu de novo. Você, então, nesse sentido, é um filho da promessa. Como ele diz, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. No tempo de Deus, Deus operou no seu coração, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, você se quebrantou, se arrependeu dos seus pecados, houve uma conversão em direção a Deus. E não somente ela, mas também Rebeca. E agora Paulo chega, ele vai fazer uma citação desse texto de Gênesis que estamos considerando. E não somente ela, Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí, então, veja que Paulo aponta para esse texto do Antigo Testamento, que nós estamos considerando, vamos considerar. Rebeca, ao conceber de Isaque, haviam gêmeos no seu ventre. E Deus escolheu de duas pessoas, duas crianças que estavam ali. Não eram nem nascidas. E aí Paulo cita esse propósito quanto à eleição, não por obras, ou seja, não tinha feito nada, nenhum dos dois tinham feito nada ainda. Estava na barriga da mãe. E isso revela um propósito eterno de eleição. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, escolhi o agarrador de calcanhar, aquele traiçoeiro que segurou no calcanhar do irmão, e que nós vimos nesse texto, vendeu, ou comprou, na verdade, o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Então, nós vemos que Deus tem um plano, irmãos. Deus está cumprindo o seu plano na igreja. O milagre, a obra é de Deus. Deus está fazendo esse milagre. Ele está
formando um povo para si, pela pregação, pelo anúncio de Cristo. Deus vai reunir o seu povo, as pessoas, os eleitos serão feitos filhos da promessa, salvos, regenerados. E aí, no nosso texto, nós observamos então a história de Isaque. Claro que nós vamos perceber, há uma ênfase na história de Abraão, claro que há aqui algo sobre Isaque, mas Jacó já tem um protagonismo na história de Isaque, e aí vem todo aquele relato de Jacó e dos filhos, e aqui Deus está formando Israel. Deus está formando o seu povo. E essa formação de Deus para com Israel é uma formação milagrosa, é uma ação de Deus, soberana, escolheu Jacó para isto. Ele vai ser salvo, regenerado, convertido. E aí, essa tensão nós estamos vendo na vida dos patriarcas, né? Então, toda aquela dificuldade que vimos, o servo de Abraão teve que orar para buscar Rebeca lá, longe. Toda aquela tensão, ela aceitou, os seus familiares permitiram. E aí houve aquele casamento que nós já observamos, mas de repente agora nós encontramos o casal sem poder ter filhos. Como Deus vai cumprir sua promessa? Mas nós vemos Isaque orando por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu. E aí Rebeca concebe. Mas aí vem outro problema, algo não está acontecendo assim, algo estranho está acontecendo. Rebeca não está bem. E aí o texto diz que ela busca ao Senhor, um oráculo, busca de Deus a palavra de Deus. O texto já revela, né, que haviam 2 filhos. Ela não deveria saber ali. Então o texto diz, os filhos lutavam dentro dela. Ela então diz, se é assim, por que vivo eu? Senhor, nós oramos tanto, esperamos tanto. Finalmente o Senhor mandou o filho, Rebeca concebeu. Mas agora, o que é que está acontecendo? Será que vai dar certo? O que é que está acontecendo comigo? Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E aí Deus revela. Eles não tinham ali a Bíblia, a Escritura, e Deus se revelava por teofanias, visões, sonhos, oráculos. Buscaram a Deus. Então Deus se revelou ao casal e respondeu-lhe o Senhor, verso 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. São 2 crianças, Rebeca. Na verdade, através dessas 2 crianças, há 2 povos que estão em conflito, desde o ventre. E isso, irmãos, nos faz lembrar lá da queda do Gênesis, quando o Senhor disse para o primeiro casal que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, haveria uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Os eleitos de Deus, salvos pela graça, e esses preteridos, esses, como vimos aí, Deus amou Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Então, desde o ventre ali, 2 nações, representadas por 2 pessoas, 2 filhos de Isaque, descendentes de Abraão. Então, esse embate está aí, uma tensão é colocada aí agora. Mais uma vez, uma tensão dentro da família da aliança. Um eleito, um não eleito, um salvo, que vai ser salvo mais lá na frente, é bem verdade. E vem essa pergunta, será que Deus vai cumprir os seus planos? Então, Deus está se revelando, Deus se revelou ao casal, os pais oraram, e isso nos mostra, irmãos, que essas coisas não são antagônicas, Deus tem promessas para nós, Deus vai cumprir os seus planos para com a igreja, mas nós devemos orar. John Knox, pregador presbiteriano, pai do presbiterianismo escocês, ele usava essa linguagem bíblica, na verdade de Raquel, né, não aqui de Rebeca, que também era estéril, outra da linhagem lá que era estéril também, que ela ficou indignada com Jacó. Raquel, mulher de Jacó, né, Lia e Raquel. E Lia tendo filhos, e Raquel nada de ter filhos.
E Raquel chegou para Jacó e disse: dá-me filhos ou eu morro. E ele: eu estou no lugar de Deus para lhe dar filho. Deus é que é soberano. E John Knox usou essa linguagem para orar a Deus e dizer: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Porque essa é uma obra de Deus. Não é obra nossa, é uma ação do Senhor, soberana, do nosso Deus. Então, Deus é quem providencia filhos da promessa, filhos da aliança, para o ventre estéril. Deus é quem nos faz nascer de novo, pela sua graça. Então, nós vemos claramente no texto que Deus é soberano, mas nós devemos orar. Knox orou por conversões. E nós vemos também que é Deus que vai agir, que dá vida. Nosso papel é orar, clamar a Deus, pedir pelas almas perdidas, orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos nossos entes queridos. Porque nós sabemos, irmãos, que é do Senhor essa obra, só Deus pode convertê-los. E nós sabemos também que o Senhor tem um plano de eleição que nós não sabemos. Então, nosso papel é orar por todos estes. E, ao mesmo tempo, saber isso, que Deus vai cumprir todo esse propósito. Tudo isso está nas mãos do Senhor. Então, há uma tensão aí nesta esterilidade que é resolvida da perspectiva humana pela oração, mas é resolvida porque Deus é soberano, Ele vai trazer filhos da aliança, da promessa. A igreja irá continuar, porque essa é uma obra do Senhor. Ele está fazendo isto na terra. Então, a descendência da promessa é providência de Deus. O Senhor é quem providencia esses filhos de Deus, desses ventres estéreis, para provar que esse é um ato de Deus, criativo. O povo de Deus, irmãos, não existe por nascimento natural, é nascido do Espírito. É o que Jesus diz lá, para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Você é mestre de Israel, importa-vos nascer de novo. Como também antes, João vai dizer que todos quanto creram no Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É obra de Deus, é obra do Senhor, sobrenatural. Nós existimos porque Deus nos trouxe à existência como povo, como igreja. Intervenção de Deus. A gente pensa: como é que pode, né? Século 21, tantas descobertas, teve lá o século 20, teve aquelas guerras mundiais. Crescimento lá, darwinismo, ateísmo, secularismo. Hoje, o secularismo é absurdo aí fora. Nas nações, você olha aí, países cristãos, nosso próprio país, a gente olha ao redor e vê, irmãos. Como vamos ver aqui mais na frente, as pessoas são profanas, elas não estão preocupadas com as suas almas, com Deus, com as coisas espirituais. Há uma atitude profana. As pessoas desprezam as coisas de Deus, desprezam as coisas espirituais. E a gente fica assim: como é que isso vai dar certo, né? Pregar esse evangelho numa era científica, as pessoas estão esclarecidas, tem tanto o que fazer aí, muito mais coisa que fazer, mas nós continuamos pregando porque nós queremos que é milagre, é obra de Deus. Não é natural, não é o homem apenas entregue a ele mesmo, é obra do Senhor. Como o Senhor removeu a esterilidade do ventre de Rebeca para que ela pudesse ter filhos, o Senhor pode fazer esta obra nos corações, nas almas, e nós precisamos sim anunciar isto. E é uma obra livre e soberana de Deus, uma obra do Senhor. É Deus, o Senhor, que pode fazer esta obra. Ele usa meios, é claro, nós devemos orar, mas é obra de Deus. O Senhor também escolhe o alvo das suas promessas. Ele escolhe o alvo das suas promessas. Houve oração pelos filhos, certo? Houve oração, ela consultou a Deus, e Deus revelou que 2 povos estavam ali, na barriga daquela mulher, 2 irmãos que originariam 2 povos, que teriam as características daqueles 2 irmãos. Um povo seria parecido com Esaú, os edomitas, e a partir de Jacó depois se torna Israel, vem o povo de Israel. Então, nós observamos Paulo falando sobre isso em Romanos 9,
E nós vemos nesse texto que há uma escolha. Deus escolheu contrariando os métodos humanos, a lógica humana, porque o direito de primogenitura é dado ao mais velho, como nós vamos ver. Jacó vai tentar tomar esse direito de primogenitura, e então, naturalmente, esperaria-se que Deus escolhesse o mais velho, o mais poderoso, o mais forte. Deus escolhe o mais moço, embora, né, são gêmeos, é uma questão de segundos, né? Um nasce, aí o outro já nasce ali, agarrado no calcanhar. Imagine, né? Jacó cresceu, ele tinha o oráculo aí, talvez o desejo de ter essa primogenitura, e ele deveria pensar, né? Poxa, por tão pouco não foi eu, poderia ter sido eu o primogênito. Mas a verdade é que ele não era o primogênito, mas era o escolhido de Deus. Então, quando Deus escolhe o mais jovem, veja, você vai perceber que isso causa uma certa tensão na família. Porque Isaac gosta de Esaú, o mais velho, caçador, tem modos mais rudes ali, e Jacó habita em tendas, nós vamos ver aqui. Mas, irmãos, veja que Isaac vai muito pelo paladar, por isso ele gosta bastante de Esaú. Talvez Raquel, por conta do próprio oráculo, não sabemos exatamente, mas o fato é que Deus escolheu Jacó. E aí nós vemos um plano soberano de Deus, um plano do Senhor sobre esses dois, sobre o que eles viriam a ser, sobre o que eles se tornaram. E nós vemos que não há um melhor do que o outro, embora há uma ênfase no texto que Esaú é profano. E isso é grave, o texto mostra como algo grave, as Escrituras. Jacó não é demonstrado como alguém também santo, ele é enganador. Esse nome, pegando pelo calcanhar, enganador, ele estava ali lutando, talvez, para querer, né, já ser o primeiro. Talvez o nome não tinha esse sentido pejorativo no começo, mas depois se tornou isso, Jacó, um enganador. E nós vamos ver que, apesar disso, né, Esaú é um profano, e Deus salva por graça Jacó, ele o havia escolhido. E então é uma obra soberana do Senhor. Então, Deus está operando sobrenaturalmente, dando descendência para a mulher, para a mãe, a Rebeca, escolhendo o seu eleito, trazendo descendência santa para Israel. Então, é assim também que Deus faz hoje. Deus está escolhendo, Deus escolhe na eternidade. Isso é aplicado no tempo. O Senhor é soberano sobre a salvação. Claro, irmãos, que nós, volto a dizer, não sabemos quem são esses eleitos, nós devemos pregar o Evangelho. Você que está ouvindo o Evangelho, você deve se humilhar aos pés da cruz de Cristo, buscar a graça, ir a Cristo, arrepender-se, crer no Senhor, arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor. É isso que você deve fazer diante dessas verdades. E saber que Deus é soberano, sim, Deus é exaltado, Deus é glorificado em santidade. O nascimento espiritual é uma obra do Senhor. É por isso que você tem que se humilhar e ir ao Senhor, ir a Cristo, porque não depende de você. Então, nós vemos que é obra de Deus o que Deus está fazendo na vida desses dois. Mas há uma segunda parte aí do texto, né? É descrito aí, vai ser descrito as características de cada um. Um era cheio de pelo, ruivo, outro era liso, não tinha pelo, no caso de Jacó. Mas aí o texto vai, a partir do verso 27 em diante, nos narrar a cena desses meninos crescendo. Não é o que nós vamos ver, os meninos vão crescer. E aí nós vamos ver que o que eles se tornam quando eles crescem é a consequência natural do que eles eram lá desde o ventre, do que Deus também fez ao escolher um e preterir o outro. Então, à medida que as suas vidas se desenvolvem, essas características vão se manifestando, que já aparecem lá no ventre. E nós sabemos, irmãos, nós olhamos lá para o Novo Testamento, para Paulo, e sabemos que é eleição, porque nenhum dos dois aí são bons no texto. É eleição.
Mas Esaú despreza a herança espiritual, a primogenitura, que era um direito a uma porção dobrada de herança entre os seus irmãos. E ele é rude, há uma linguagem aí dele virar as costas, desprezar, vender. É uma pessoa que vive só para satisfazer os seus deleites, é para isso que ele vive. Então nós vemos que o homem profano, aí representado por Esaú, ele só busca agradar a sua carne, ele só busca agradar ao seu homem natural. Então, a linguagem que descreve Esaú, ele era um homem que era caçador, vivia ao ar livre, ele vivia assim. Isaac gostava dele por causa da caça, do sabor da caça. Então, no caso de Jacó, ele morava em tendas, era pacato, era uma espécie de pastor, no sentido de uma pessoa que vivia mais contente ali num único lugar, cuidava ali dos seus animais. Isso transmite uma ideia de alguém mais civilizado. No caso de Esaú, alguém mais bruto, alguém mais rústico. Então, Esaú é alguém descrito como profano. As suas escolhas é apenas com base nos sentidos. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo em que as pessoas, o secularismo e o mundanismo, e há uma vida profana, as pessoas, volto a dizer, elas não estão preocupadas com as suas almas, com o reino de Deus, com as coisas eternas. As escolhas do homem carnal é só o que dá prazer, eu vou ter mais vantagem aonde eu vou para ali, porque é mais vantajoso para mim. Não há temor de Deus, não há colocar diante de Deus, se Deus quer que seja assim. Então, é isso que nós vemos na vida de Esaú, que representa o profano, alguém que age por impulso. E por causa desse impulso, ele é vítima do enganador Jacó. Ele é vítima de Jacó, que tudo indica aí no texto, eles já estão adultos, né? Tudo indica, irmão, Jacó conhecia bem Esaú, é seu irmão. Conhecia os seus jeitos, né? As suas maneiras mais brutas, mais rústicas. E tudo indica, Jacó ficou de tocaia esperando essa oportunidade. Talvez isso já tinha acontecido em outros momentos, possivelmente. Então o texto diz que Jacó estava cozinhando ali um ensopado de lentilhas, quando esmorecido veio do campo Esaú, esbaforido, me dá essa comida aí, esse ensopado, essa coisa vermelha aí, para que eu possa comer. E Jacó está de tocaia para então fazer essa troca, né? Ó, você quer comer? Me venda o direito, primeiro me venda o direito de primogenitura. Então Esaú só está pensando em engolir aquela comida, ele está exausto, ele está faminto, ele não pensa nas coisas espirituais, não pensa nas coisas de Deus. E é por isso que depois seus descendentes, que os descendentes de Esaú, os edomitas, vão seguir esse mesmo sistema aí. Mas quem é chamado de Edom vermelho são os descendentes. Então nós observamos que Esaú representa o que os seus descendentes serão. É isso que nós percebemos. Então, são pessoas que apenas buscam satisfazer os seus apetites por pão e não estão preocupados aí, no caso de Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura. No caso de Jacó, ele tinha o oráculo, tudo indica, ele sabia do que Deus havia falado lá para os seus pais, mas ele quis fazer essas coisas acontecer com a sua força, com a sua capacidade, causou problemas. Nós vamos ver, se Deus permitir, que vai dar maior trabalho para, lá na frente, os irmãos se reconciliarem, vai dar maior trabalho para Jacó. Ele acha que vai morrer, que o irmão dele vai matá-lo, e etc. Mas aqui no texto, irmãos, então Jacó ele é frio, calculista, ele espera Esaú vir. Esaú então diz: para que me serve esse direito de primogenitura? Eu estou quase morrendo, para que eu quero isso? E aí nós vemos como ele é profano, ele não calcula o custo do que está fazendo, ele apenas pensa: estou morrendo de fome. Mas veja que Jacó vai dizer: me jure primeiro, verso 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura.
E ele diz, Esaú, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará? Jura-me primeiro, verso 33. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Essa linguagem aí, irmãos, do texto, quando no verso 34 especialmente, né, Deus pôs Jacó pão a Esaú aí, e o cozinhado, aí diz assim, ele comeu, bebeu, levantou, saiu. É uma coisa bem bruta, rústica, assim, uma coisa sendo feita assim, e um movimento, a própria linguagem do texto transmite essa ideia, uma coisa que manifesta um desprezo pela sua primogenitura. O texto, irmãos, ele enfatiza isso. Jacó, depois, ele aparentemente se arrepende disso lá na frente, embora ele vai fazer uma coisa pior ainda mais na frente, enganar o pai, para pegar a bênção do irmão. Ele vai ainda fazer isso antes de ter aquele tempo lá com Labão e casar com as suas esposas, Lia e Raquel. Mas o fato é que ele é o enganador, ele está aqui. Mas a ênfase, volta a dizer, está em Esaú, o profano. Ou seja, ele comendo, bebendo, saindo, dizendo, o que é que eu quero essa primogenitura aí? Para que eu quero isso? Eu quero me alimentar. É como um animal. O animal, ele quer saber de alimentar o seu apetite. Um animal, se você tem algum animal em casa, um bicho, ele é instintivo, ele vai pelo cheiro, pelo sabor, ele quer satisfazer. E nós não fomos criados para ser assim como humanidade. E Esaú despreza, trata como inútil, desprezo pelas coisas de Deus, como muitos hoje desprezam o culto, desprezam a adoração, desprezam as verdades de Deus que falam de Cristo, da eternidade. Muitos desprezam, acham que isso é coisa antiga, né? Acham que não, isso aí é palavra de homens, não, questionam a inspiração das Escrituras. Muitos questionam as doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas. Então nós observamos tudo isso e vemos como a Bíblia diz que Jacó conseguiu esse direito de primogenitura. Era um homem calculista, né? Ficou ali de tocaia, pegou o seu irmão no momento de fraqueza e então, né, tristemente, mas foi assim que as coisas aconteceram. Esaú renuncia às coisas espirituais por conta dessa situação. E nós vemos que muitas pessoas estão dispostas a abrir mão das coisas espirituais e eternas por coisas terrenas. Pessoas que muitas vezes são retratadas como pessoas emocionais, né, e que querem apenas satisfazer-se aqui e agora. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus cita essa ocasião aqui de Esaú e Jacó e dessa venda do direito de primogenitura. O autor aos Hebreus, Hebreus 12, do verso 14 a 16, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí veja agora, vai falar de Esaú, verso 16, Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Veja o alerta bíblico. Essas coisas estão nas Escrituras, irmãos, não é por acaso. Essas histórias nos fazem olhar para Cristo, também são alertas para nós. E veja que o autor aos Hebreus está pegando essa história para nos alertar, ou seja, que não haja ninguém profano, impuro, desprezador das coisas santas, das coisas de Deus, como Esaú, que vendeu o seu direito por um prato de lentilhas, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Mais na frente nós vamos ver que Jacó se finge de Esaú, engana o seu pai, para receber a bênção, que era direito ali, a princípio, do primogênito. E depois ele vem chorando: meu pai, não tem mais uma bênção para mim. Ele diz: teu irmão veio e tomou tudo. O que tem aqui, aí vai lá falar de lugares secos, estéreis, e você vai servir a seu irmão, e etc. O que veremos mais na frente. Então, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Quantos irmãos desprezam as coisas de Deus e apenas vão, talvez com remorso, tentar achar lugar de arrependimento muito tarde. Então, nas Escrituras, Esaú, embora colocamos, e há esse pano de fundo da eleição, nós sabemos que ele é um não eleito, mas há uma responsabilidade humana. Ele é rejeitado por causa do seu pecado, porque ele é profano. O eleito, sabemos que é eleito por graça. Jacó é tal qual Esaú, o pecador também, é graça que ele é eleito. Mas no caso do réprobo, ele é alertado, e Deus está nos alertando sobre o exemplo aqui de Esaú. E quando então ele é rejeitado, o réprobo, fica evidente, nós vimos hoje pela manhã. Nós vimos hoje, tratando aqui na nossa escola dominical, sobre o juízo final. E nós vamos ver, e vimos aqui no caso de Esaú, que ele é rejeitado porque foi profano, porque desprezou as coisas de Deus. Quando quis buscar lugar de arrependimento, foi tarde. Muitos deixam para a última hora. Não, quando eu tiver mais velho eu vou me converter, quando eu estiver na beira da morte. Como se a conversão fosse assim, uma coisa simples assim, e a pessoa, ao invés de usar a saúde, o tempo, a juventude, o tempo para buscar ouvir o Evangelho, ouvir a pregação do Evangelho, ser confrontado com essa pregação, para perceber que é pecador perdido, ser humilhado, perceber que não há saída nesse mundo, e então ter tempo e oportunidade de trabalhar em prol dessa salvação. Mas, pastor, não é de graça? Como é que você está dizendo que tem que trabalhar? Jesus disse: trabalhai pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, é uma soberania de Deus, há uma eleição, há um decreto que nós não sabemos. O que é dito a nós, então, é pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Isso que é dito, irmãos. Ore, peça a Deus. Aquele que não crê ainda, que está longe da graça, está ouvindo o Evangelho, você precisa, primeiro, que o Espírito Santo lhe convença da sua necessidade. Convicção de pecado, obra do Espírito. Mas aí você precisa, sim, embora exista uma eleição, você não sabe quem é que está lá o nome. Nós só vamos ter exatamente confirmado, nós sabemos de Esaú porque está na Bíblia. Mas nós só vamos saber exatamente quem são os eleitos lá. Então o dever de Esaú lá era não ter desprezado. Esse era o dever dele, ter valorizado, ter buscado uma vida espiritual. Ele estava numa família da aliança. Havia revelação, oráculo na casa dele. Os pais receberam um oráculo. A palavra de Deus estava ali. Então não há desculpa para os profanos, os réprobos, os que estão ouvindo a pregação. Nós vimos também hoje pela manhã. E isso, na verdade, é um grande pecado que é acrescentado a todos os pecados, que já é o pecado de Adão original, e os nossos pecados que nós cometemos, porque temos uma natureza, e mais ainda quando Deus, por graça, nos dá essa grande oportunidade de ouvir o Evangelho, de termos pregadores que estão com fidelidade pregando as Escrituras, apontando o caminho, que são instrumentos pelo qual o Espírito está trabalhando no nosso coração, nos fazendo sentir essa necessidade. E muitos ouvem e depois não meditam, depois não oram sobre isso, ouvem vários sermões, mas depois vive totalmente uma vida alheia a Deus, secular, profana, só pensando nas coisas do mundo, na carne. Deus sabe que você precisa sim suprir necessidade, trabalhar. Deus é provedor, Ele cuida dos seus filhos. Mas muitos que não querem dedicar tempo, acham muito vir para a igreja, dia de domingo. Depois, ter que buscar Deus, meditar. E isso, irmãos, é o valor que a sociedade de hoje, as pessoas estão dando para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então, nós recebemos um alerta nesse texto. Nós temos que ir a Cristo só por medo do inferno, da rejeição? Não. Mas Deus também nos coloca na Bíblia essas coisas.
Não tenho que ser um crente e desejar essas coisas só porque são coisas que, se alguém tem uma alma dentro de si, que sente alguma coisa, e está ouvindo que existe um Deus santo, uma eleição, que existe um juízo final, que existe realidades eternas, se isso não mover o coração de alguém, é porque é de pedra mesmo. Mas se há alguma humanidade ainda, algum resquício de humanidade dentro dessa pessoa, e ela está ouvindo esse alerta, então que nós não vendamos o nosso direito de primogenitura por um repasto. Deus está falando conosco. A boa vontade, então, Deus está chamando como os teólogos dizem, essa livre oferta do Evangelho, Deus está nos chamando. Ninguém que vai a Cristo será rejeitado. Claro que sabemos pela eleição que só irão aqueles que Deus escolheu, mas você é ordenado a ir. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo nos nossos dias, como falamos no princípio, o Evangelho está sendo pregado e a gente fica pensando, o que é que está acontecendo? Será que as pessoas estão ouvindo realmente o Evangelho? Nós, às vezes, lembramos ali da parábola do semeador, isso nos conforta, porque uma parte cai à beira do caminho, uma parte cai entre espinhos, outra no solo, primeiro no solo rochoso, outra entre os espinhos, é bem verdade. Uma daquelas porções caem em boa terra e aí produzem bom fruto. Então nós sabemos que nem toda semente irá produzir igualmente, vai produzir fruto, algumas vão até crescer e depois morrem. Nós sabemos disso. Mas nós devemos considerar nestas coisas. Claro que temos esse conforto bíblico, a Bíblia profetiza e nos diz, e 2 Timóteo nos descreve os dias em que estamos vivendo, que são os últimos dias. Esse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda são os últimos dias. Nós estamos vivendo esse último momento da história, vai haver uma consumação, Cristo vai voltar, o reino será consumado, o reino já está presente, mas ele será consumado na volta de Cristo. Virá o julgamento que observamos hoje pela manhã, novo céu e nova terra. Mas Paulo diz, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Então essa multiplicação da iniquidade, o egoísmo, a arrogância dos homens, caluniadores implacáveis, ele diz aí, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí nós vemos essa sociedade que está virando as costas para o cristianismo. Em vários países aí no nosso Brasil, que é um país que foi colonizado pelo catolicismo romano, o evangelho está sendo pregado. Também houve uma abertura para o evangelho. E nós vemos a sociedade muitas vezes virando as costas para essa oportunidade, para essa graça que Deus nos dá. Tendo forma de piedade, negando-lhe o poder, foge destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que aprendem, mas nunca aprendem. Aprendem, mas parece que nada. E ele usa uma ilustração para essa geração aí descrita. Ele diz que eles são como Janes e Jambres, que eram os magos lá da época de Moisés. Quando Moisés fazia um milagre, aí vinham os magos lá e faziam algo parecido. E resistiam a Moisés. Também estes resistem à verdade. Meus irmãos, nós temos visto, então, claro que nós esperamos isso, porque está aqui profetizado.
Mas é muito triste nós vermos então isso, porque essa rejeição é da verdade, é da palavra de Deus. Claro que essa insensatez ficará a todos evidente, como foi de Esaú. A insensatez de Esaú ficou evidente, como também desses aqui, como também daqueles magos do Egito. Então nós devemos confiar em Deus em meio a esse tempo que estamos vivendo. Porque você vai dizer, mas pastor, você está pregando, será que está certo mesmo o que a gente está fazendo? E essa pura pregação do Evangelho, e por que não é pouca gente que quer, a igreja parece que às vezes vai acabar, não vai dar certo, e lugares do mundo aí fechando as portas, deixando de existir igreja, sistemas tomando conta aí de países onde não pode mais ter igreja. E onde é que está o reino de Deus? As pessoas podem pensar. Meus irmãos, o reino de Deus será edificado. Deus irá chamar os seus. Ele tem seus meios, seus caminhos. Essa obra é um milagre de Deus. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, seja fiel a Deus, persevere, confie no Senhor. Não ande por vistas. Sirva a Deus, não troque a oportunidade que Deus está lhe dando, porque ninguém está nem aí buscando esse Deus. Tem pouca gente, é um pessoal lá meio fanatizado, não é. São pessoas que temem a Deus. Não troque essa oportunidade. O tempo que Deus está lhe dando é o seu maior dom que você tem, é o tempo, não é dinheiro, não é nada. Deus está lhe dando tempo, oportunidade de você buscá-lo, de você servi-lo durante a sua vida. Não despreze, não se volte, não vire as costas, enquanto é tempo, aos alertas do Evangelho. Não faça isso, sabendo, é claro, que o Senhor é soberano, mas submeta-se em vida a Ele, busque a Ele enquanto se pode achar. Então, tudo isso nós aprendemos, e como igreja não devemos nos desesperar. Se é pouco ou muito, irmãos, está na mão de Deus. Nós devemos estar em comunhão com Deus, ser estes fiéis. Nós devemos ser estes que valorizam as coisas de Deus, que têm uma vida espiritual no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, na igreja, na família e no particular. Então, fiquemos firmes em meio aos abalos que estão acontecendo no mundo, certo? Fique firme no Senhor, o reino vai funcionar, é dele, ele vai fazer, os que são dele vão vir, não precisa se desesperar, ficar preocupado. Claro, devemos orar, pregar o Evangelho, orar para que Deus levante pregadores fiéis, sustente, etc., mas devemos ter isso na nossa mente. Outro problema aqui, irmãos, isso é a aplicação geral, né? Não desprezar o direito de primogenitura, etc., isso aí é geral, mas tem outras lições aí, né? Para os pais, você que é pai, observe aí que nessa família teve um favoritismo, né? Então, veja que, claro que a própria decisão de Deus trouxe uma desestabilização, Deus escolheu o mais novo, e aí Deus tem seus planos aí. Mas nós vemos que esse favoritismo ameaçou dividir a família, os próprios irmãos ali também disputando estas coisas, e nós devemos ter cuidado com isso nas nossas famílias, certo? Devemos observar e buscar, de fato, evitar esse tipo de erro. No caso também, nós queremos a bênção de Deus. Não é errado desejar a bênção de Deus, as coisas espirituais. Mas hoje muitos aí no meio evangélico estão atropelando tudo e todos em nome dessa bênção. Não querem saber da verdade, da doutrina, e se é com heresia, se é com erro, com engano. Então, o Jacó, nesse sentido aqui no texto, ele não é um bom exemplo para nós, no sentido de que ele quis fazer, claro que Deus deu a ele depois por graça essas coisas, Deus o salvou. Então, nós devemos nos submeter aos meios de Deus. Então, você não vai para o céu por ser esperto, por dar um jeito e tal, não, você tem que submeter aos meios de Deus. Buscá-lo, então, de conformidade com o seu padrão. Ele é soberano, ele
Encontra os perdidos, encontra. As suas ovelhas perdidas, ele vai, encontra, ele as chama, elas vão atender no momento certo. Mas Deus já está lhe dando luz. Então não queira atalho. Não se engane, não fique procurando atalho. Busque entender a salvação de conformidade com a Bíblia. Como é que acontece, como é que Deus opera. Ore sobre isso e submeta a isso. Porque muitos aí estão nas igrejas, estão ouvindo o Evangelho, às vezes um Evangelho diluído com outras coisas, e acabam então sendo como Jacó aqui, tudo indica ainda não era convertido, né? Querendo forçar esses direitos espirituais, um triunfalismo, uma forçação de barra sobre esses direitos, esse privilégio que nós temos. É claro que se você crê em Deus, essas promessas se aplicam a você. Você é filho de Abraão. Deus vai cuidar de você, Deus estará contigo. Deus não vai deixar de ter problema, porque o que nós estamos vendo aqui é que tem problema, tem tensão, tem dificuldade. Mas Deus é fiel, então não queira nenhum atalho, não aceite atalhos na sua vida espiritual. Busque entender, não é salvo pela obra, mas vai dar trabalho entender, compreender, orar sobre isso, meditar, né, valorizar estas coisas. Então, é por isso que nós devemos aproveitar o tempo, não buscar nenhum tipo de atalho, para que possamos experimentar realmente a bênção de Deus como Ele quer na sua palavra. Então, meus irmãos, que possamos ser confortados, encorajados por estas coisas, que o Senhor nos ajude como igreja de Cristo e que Ele cumpra todos os seus propósitos na igreja, e sabemos também que Ele cumprirá em todos nessa terra, tanto o seu povo quanto naqueles que não são seu povo. Que o Senhor nos abençoe, então. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Oremos, então, ao Senhor. Senhor, nós ouvimos a Tua santa palavra, que foi exposta aqui diante de nós, pecadores, dependentes de Ti, confrontados, ó Deus, com este plano eterno, soberano, e que a vontade é Tua, o Senhor faz como Te apraz, livremente, soberanamente, e que nós estamos aqui, ó Pai, temos uma perspectiva terrena, e temos nosso olhar, nossa maneira de experimentar estas coisas, e nós precisamos, ó Pai, da Tua graça, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, que o Senhor é soberano, que ao mesmo tempo, ó Pai, nós como igreja devemos orar pelos perdidos, devemos então pedir misericórdia a Ti, aqueles que precisam experimentar a Tua graça, precisam também orar, colocar-se diante de Ti, buscar a Tua palavra, e perceber, ó Deus, também que o Senhor é quem vai operar finalmente essa salvação nos corações, e que serão simplesmente aqueles a quem o Senhor quer e escolheu. Mas não permita, ó Pai, que ninguém se sinta desanimado de ir a Cristo, de buscar a Cristo enquanto é tempo, e que possamos, ó Deus, evitar esses caminhos aí tomados, tanto por Jacó quanto por Esaú nesse texto, e que possamos então ouvir de Cristo, contemplar, ó Deus, o que Cristo fez por nós, o que o Espírito Santo faz no dia de hoje, iluminando, usando a pregação, e que possamos assim seguir tão somente as orientações do Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa a Tua igreja, tira toda dúvida, nos dá a andar pela fé, confiar na obra do Senhor por meio de nós, em nós, através de nós, na sociedade, e usa cada irmão, ó Pai, na sua vida pessoal, familiar, como membro desta igreja, nas suas orações, no seu evangelismo, no seu testemunhar de Cristo, alcança vidas, ó Deus, usa os Teus servos com poder, e oramos, ó Deus, aviva a Tua obra, que o Senhor se agrade em usar essa igreja para trazer pecadores à vida, ao arrependimento para a vida, e que possamos experimentar, ó Deus, essas bênçãos maravilhosas também na vida desta igreja. Assim nos abençoa. É o que oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento cantar mais um dos nossos
hinos ou um cântico, e depois faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino de número 221. Hino 221, um vaso de bênção. Louvemos ao Senhor. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. É mistério a vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esse dia teu, por essa semana na tua presença que passou, essa que iniciamos hoje, poder buscar o teu reino em primeiro lugar, dedicar tempo, ó Deus, a ouvir a tua palavra, te adorar, te bendizer. Abençoa, ó Pai, torna eficaz a tua palavra em cada coração, em todos nós. E venha o teu reino, ó Pai, aqui também em Alagoinhas, ó Pai.
Assim, abençoa essa semana de atividades, protege e guarda o teu povo. Ó Deus, conduz a tua igreja e nos sustenta, ó Pai, cumpre o teu querer nas nossas vidas particulares, familiares, cada negócio, cada local de trabalho, cada fonte de renda, ó Pai, que o Senhor abençoe por bondade, nos dando tuas bênçãos gratuitas, nos dando condições de poder, como temos feito até aqui, ajudados por Ti, continuar perseverando no serviço ao Senhor. Assim, ó Pai, também queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas, Te louvamos pela vida da nossa irmã Lindinalva, completou mais um ano de vida, pelo seu aniversário. Também Te louvamos, ó Pai, pelo aniversário de casamento do nosso irmão presbítero Romeu, irmã Dene, e por todos aqueles, ó Pai, a quem o Senhor tem agraciado com anos de vida, com as Tuas bênçãos, com o Teu cuidado, com o Teu sustentar. Abençoa, ó Pai, continua sustentando o Teu povo, continua cumprindo os Teus propósitos, ó Pai. Sabemos que estaremos aqui o tempo que o Senhor quiser e determinar para cada um de nós. Nos dá a ser gratos, nos dá a usar esse tempo, como ouvimos também na mensagem, para buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Assim, abençoa, Pai, esta igreja local, abençoa o Teu reino aqui e cumpre os Teus propósitos, ó Pai, nessa igreja e nas nossas vidas. É o que oramos, pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, recebai a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar. Nós louvamos a Deus por mais um momento de adoração pública, dando boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, aqueles que têm buscado ao Senhor junto conosco. Nós somos uma igreja bíblica, temos como alvo pregar o Evangelho de Cristo Jesus e é uma alegria tê-lo aqui conosco nesta noite. Irmãos, temos alguns avisos, temos nosso cafezinho aqui, momento de comunhão após o culto, no salão anexo, momento tomarmos um chazinho, um cafezinho, conversarmos mais, trocarmos uma ideia, falarmos do Evangelho e outros assuntos pertinentes. Meus irmãos, lembrem também de trazer o seu alimento da cesta, né? Nós devemos lembrar, se você não tem o seu nome na lista, você pode procurar os irmãos diáconos e trazer. Mensalmente os diáconos organizam, fazem essa distribuição. E também nós, aqui na igreja, geralmente a ceia é no segundo domingo, então seria no próximo domingo a ceia. Hoje deveria ser também o batismo de Joaquim, né, filho da aliança, filho do nosso irmão Isaac e Marília, mas eles não estiveram bem, me fizeram contato, então foi suspenso, vai ser na próxima oportunidade. Mas, próximo domingo, eu estarei em Salvador, cumprindo um compromisso. Então, não teremos a ceia no segundo domingo, será no terceiro. E aí tudo indica também o batismo de Joaquim, ok? Então, peço que os irmãos orem por isso, né, pelo nosso translado ali, e pela nossa ida e volta. Os nossos irmãos, nosso irmão presbítero Romeu estará pregando no próximo domingo à noite, e nosso irmão diácono Emerson também trazendo o estudo domingo pela manhã, ok? Então, orem por isso, orem pelos irmãos, estejam presentes. Trabalhos semanais normais, estarei aqui na terça, estaremos orando juntos. É importante orarmos diante disso que vimos aqui na pregação. É muito importante a igreja estar orando por essas causas, pelos perdidos, pelo país, pela pátria, né, que estamos aí em ano eleitoral. É nosso dever orar pelas autoridades
e orar por esse processo que haverá aí, para que Deus governe tudo e a sua vontade seja feita, orarmos uns pelos outros, pelas necessidades todas que temos. Na quinta-feira, então, reunião de doutrina, 18h30. Na semana, terça e quinta é 18h30, o nosso horário, e domingo, 9h30 pela manhã e 18 horas, então, o trabalho à noite. Eu estou esquecido de algum aviso, algum lembrete? Irmãos, orem pela reforma, Deus tem nos abençoado, tocado corações, irmãos, tanto também as contribuições aí dos irmãos no gasofilácio, igrejas, irmãos, amigos têm dado esse voto de confiança, ofertado para essa obra, os valores estão aí sendo aplicados. Nós pensávamos até que não viríamos para essa parte aqui logo, mas Deus tem abençoado. É da vontade de Deus que essa obra, então, esteja avançando. E os irmãos sabem, então, que vai ser colocada aí as janelas, né? Já estão compradas, a pedra, que vai ser a base, lá fora também os revestimentos ali externos da fachada dessa primeira e da outra lá. E eu creio que estamos aí trabalhando firme. Deus não nos permitiu ainda, então, parar, embora a gente já tenha a visão de que até aí a gente está chegando. E nós temos enviado cartas, continuamos pedindo oração, participação, né, voluntária dos irmãos, e Deus pode continuar nos surpreendendo também. Então, peço que os irmãos continuem orando, né, para que a obra vá até onde Deus assim quiser, Ele é soberano, né? Nós começamos aí e Deus tem sido fiel, né? Deus tem cuidado de nós e nos abençoado. Então, ore, né? Se você também conhece alguém, alguma igreja que poderia participar conosco, um conselho, um amigo, alguém que pode participar, é bem-vindo a participação. Nós rendemos graças por todos que têm cooperado conosco, e os valores estão aí, eles são usados, né, para a obra de Deus, para o benefício do reino de Deus na terra, para potencializar a pregação do Evangelho. Nós não precisamos, claro, podemos cultuar debaixo de uma árvore, mas é desconfortável. Deus nos dá essa oportunidade de ter um lugar, então é bom cuidar. Não quer dizer que Deus não está só Deus está conosco aqui porque estamos aqui. Não quer dizer que não é como no Antigo Testamento, que Deus só estava naquele templo específico, mas é bom, Deus nos deu um lugar, podemos cuidar, né? Deus tem nos dado um melhor conforto com essas melhorias aí, e para a glória dele, então, que possamos valorizar, ter cuidado, né? E usar bem e continuar louvando a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas. Também, né, na questão espiritual, também trazendo pessoas, né, vidas para a nossa irmandade, pessoas que têm desejado conhecer mais do Evangelho, têm se aproximado. Então, tudo isso é motivo de alegria, né, do que Deus tem feito entre nós aqui. Então, continuemos nesse propósito. Irmãos, então, coração silencioso, eu me despeço à porta. Quem não puder ficar, né, uma boa semana, nós entendemos. Se você puder permanecer, então, logo, eu convido que o irmão, né, após a saudação à porta, já se dirija ao nosso salão anexo. Uma boa semana a todos e Deus nos abençoe e nos leve com a sua graça. Amém.